Olá, seja bem-vindo ao nosso canal para informação sobre doenças neurológicas e neurocirúrgicas, pílulas da neurologia. Dando continuidade às nossas discussões, a este bate-papo sobre a doença de Parkinson, agora eu vou falar sobre um aspecto assim mais rebuscado, mais complexo, digamos assim. Vamos falar sobre tipos de doença de Parkinson. Ué, doutor, não é só uma doença de Parkinson? Então, tipos de doença de Parkinson e parkinsonismo. Bah, doutor, agora eu não estou entendendo mais nada. Então, quer dizer que existem variantes, existem diferenças, existem mais de um tipo de doença de Parkinson? Parkinsonismo. Quando nós nos referimos ao parkinsonismo, significa que nós estamos juntando um grupo de sinais e sintomas de um doente que tem tremor, que tem rigidez muscular e que tem lentificação de movimento. E 85% das pessoas com parkinsonismo têm doença de Parkinson, que também pode ser chamado de Parkinson idiopático, né? Que é a forma mais comum, ou seja, idiopático quer dizer que não tem uma causa definida, certo? Que não tem uma segunda circunstância que leve a ter isto. Então, esmiuçando, 85 doentes a cada 100 que têm os sintomas é que tem a doença de Parkinson. Existem 15 que podem ter alguma outra coisa aí acontecendo. Preciso dizer aos senhores novamente sobre procurar o médico especialista o quanto antes, para que isto não evolua de uma determinada forma sem um tratamento adequado? Obviamente que eu não vou passar aos senhores, questões técnicas sobre determinadas outras condições, porque elas são mais raras. Mas, só para conhecimento, degeneração córtico-basal, demência dos corpos de Lewy, que sobre isso, de todas essas, é que eu vou me ater mais posteriormente, Parkinson, induzidos por medicação, isto mesmo. Determinados medicamentos que você, ou algum familiar, ou algum vizinho possa lhe receitar. Ah, eu tinha determinado sintoma, eu estava sentindo isto ou aquilo, e eu fui na farmácia, o balconista da farmácia me prescreveu. Ah, vizinha, para a vizinha esse remédio foi excelente, ela passou para mim porque ela ficou boa. Ah, o meu neto trouxe. Disse que alguém teria usado o que estava bom para determinada condição. Não. Automedicação pode levar a graves consequências. Isso não tem nada a ver apenas com a doença de Parkinson, nem com doenças neurológicas. Um povo educado não se automedica. E eu não mexo na mecânica do meu carro, eu não entendo nada daquilo. E nem deixo nenhum curioso fazer. O carro é mais importante que eu? O bem material é mais importante que a minha saúde? Então alerto aos senhores que isto pode levar a consequências graves. E esses medicamentos acabam fazendo-se perder aquela dopamina, né? Bloqueiam a ação daquele químico, lembram? A tal da dopamina? Ao final de tudo isso, acho que os senhores vão guardar este nome, né? A tal da dopamina. Então, determinados medicamentos psiquiátricos causam isto. Então, lembram que eu também citei que dentro da equipe que nós estamos a montar, nós temos psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, neurologista, neurocirurgião. É uma equipe multidisciplinar. A saúde bem feita é feita de forma integral. E nesses áudios, os senhores vão notar que eu não vou falar apenas de doenças neurológicas ou de doenças neurocirúrgicas. Eu me proponho a mais do que isso. Eu me proponho a um processo educacional, a nós sabermos realmente o que está acontecendo. Neste mundo de fake news, né, de mentiras ditas 1000 vezes para se tornarem verdades, talvez nós que tenhamos uma idade
mais madura, consigamos, juntos, levar o Brasil a bom termo. Mas para isso nós temos que ter saúde e temos que nos cuidar. Você em algum momento poderia pensar que um medicamento muito popular, que todo mundo usa, que o balconista da farmácia adora dar para você, sem prescrição médica, porque você está com náuseas e vômitos, podem lhe levar a sinais e sintomas do mal de Parkinson? Pois é, eu não vou citar o nome da medicação, mas é um medicamento muito comum, usado largamente, mas que quando nós prescrevemos a um doente, nós colocamos na receita, ou na emergência, quando o doente chega vomitando ou para tomar em casa, nós sabemos que isso pode acontecer. E se ele voltar com determinado sintoma, nós já sabemos o que está ocorrendo, porque tem orientação médica. E não orientação do vizinho, do curioso, do balconista da farmácia. Como eu citei anteriormente, tremor essencial, né? Que pode muito parecer com o mal de Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, todos nomes complicados, não é mesmo? E parkinsonismo vascular por aterosclerose. Pequenos acidentes vasculares de repetição, ou seja, AVCs, né, como popularmente são conhecidos, a comprometerem uma determinada região do cérebro, e se esta região for a responsável pela produção daquela chamada dopamina, lembram? Pode causar o quê? O Parkinson. E eu citei quando se pede determinados exames específicos, né? Então, meus amigos, muita atenção sobre tudo isto. E vou voltar só a falar um pouquinho sobre um quadro demencial, a demências dos corpos de Levy, que é uma demência, um tipo de demência como se fosse um Alzheimer, né? Ocorre mais além de doentes com 65 anos, mais propriamente mais de 75 anos, que pode estar associado ao mal de Parkinson. Além do que o Alzheimer também pode. Então, diagnósticos diferenciais extremamente difíceis. E por que aqui existe uma peculiaridade importante? Porque esta demência ou outra demência implica a exclusão do doente poder realizar um tratamento cirúrgico. Então, vamos recapitular. Se eu iniciar os sintomas, procurar um médico, que pode levar algum tempo para fazer o meu diagnóstico, não deixar passar 2, 3 anos, que é a média do que ocorre, e eu tiver um diagnóstico precoce, começar a usar determinado medicamento, este medicamento fizer efeito, passar o tempo mínimo de 4 anos, eu posso estar sujeito a ter a possibilidade de realizar um tratamento cirúrgico para o mal de Parkinson e daí melhorar a minha qualidade de vida. Então aqui nós conseguimos, com informações fracionadas, fechar algo muito importante, que eu creio que os senhores tenham conseguido acompanhar o meu pensamento, que é um pensamento seriado, exposto de forma segmentada pela natureza e pelo volume de informações, mas que, se agora forem recapitular os meus áudios, desde lá quando eu comecei com a história do Dr. James Parkinson, né? Médico londrino, em 1817, observando inicialmente 9 doentes, na qual ele consegue compelir e trazer luz a esta patologia tão incapacitante e tão debilitante do ponto de vista físico e psicológico. Por hoje ficamos por aqui. Grande abraço a todos, obrigado.